Graça e paz, meus irmãos. Mais uma quarta-feira que a gente está aqui, eu, pastor Daniel, estou aqui representando esse momento que nós temos aí de culto ao Senhor bem no meio da semana, que é uma forma de nós podermos encurtar um pouquinho aí a distância, né? E podermos ter esse momento de conversa aí no chat, dar uma boa noite para todo mundo, rever algumas pessoas mesmo que de forma online. E como eu expliquei na semana passada, na quarta-feira passada, nós, por 2 semanas, essa é a segunda semana, nós não conseguiríamos fazer a nossa live já habitual, às quartas-feiras, ao vivo, ali, com pedidos, com participações via telefone, porque o estúdio aqui do nosso irmão Felipe, que ele bondosamente nos empresta para fazermos as gravações da igreja, esse estúdio aqui que você está vendo, ele está passando por uma reforma nessa semana agora que você está assistindo. Possivelmente isso aqui está cheio de poeira a uma hora dessa. Então, ora aí para tudo dar certo, né? Pelo pedreiro, pelo Felipe, para a obra caminhar e a gente poder voltar aqui bem em breve, né? Mas a gente deixou um material pronto, inclusive esse que você está assistindo, um material que a gente gravou com antecedência, por isso não estamos fazendo ao vivo, tá bom? Fica a explicação aí, e se der tudo certo, o Senhor abençoando, na próxima quarta-feira a gente já volta com a live, a gente já volta aí com esse momento, tá bom? Mas então fica a explicação. E para você também que assistiu a última quarta-feira, se você não assistiu, o vídeo vai estar aí disponível, né, no nosso canal do YouTube, mas a gente começou um estudo no trecho ali da oração do Pai Nosso, Mateus 6, e a gente leu, né, e acompanhamos aí do versículo 9 até o 11. E hoje eu queria reler esse trecho e já engatar na parte final dessa oração para a gente continuar e seguir aí e terminar esse estudo, tá bom? Quase uma série, micro série aí, mas em 2 partes, tá? Então a gente vai dar prosseguimento aonde a gente parou. Mas eu queria ler de novo. Então, Mateus 6, a partir do versículo 9, que diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém, amém, de fato. Como falamos no último estudo, essa oração aqui, por mais que muita gente entenda dessa forma, né, como algo a ser repetido ali, por vezes até mesmo de forma mecânica, não é essa a intenção do Senhor quando ele deixa essa oração aqui. Na verdade, o Senhor estava respondendo um pedido dos discípulos onde eles clamam, né, lá em Lucas 11, versículo 1, eles clamam: Senhor, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou os discípulos dele. E Jesus vai ensinar, ele vai dar alguns preceitos sobre a oração antes disso, ainda em Mateus 6, você pode ler depois. E aqui ele tá dizendo: olha, uma oração deve conter esses elementos. E aí ele faz uma oração que serviria como uma referência, mas que não era algo a ser necessariamente decorado e repetido, mas era um ensinamento de alguns elementos ali da oração e que a gente está tentando entender melhor, né, mais profundamente esses elementos aqui para que a gente saiba orar, né? Muita gente tem esse medo. É uma das coisas que a gente aprende lá na classe de doutrina, né? Quando a gente retomar, a gente tem uma turma em andamento, quem sabe você que não começou ela vai poder retomar, mas é uma das coisas que a gente aprende na classe de doutrina, é como orar, né? E nós usamos muito como base a oração do Pai Nosso, porque é isso, né? Para você que tem medo de falar uma coisa errada, mas eu não sei bem como que é esse negócio de orar, eu sou novo nisso. A oração do Pai Nosso é um ensinamento, ela foi citada aqui justamente para isso. Jesus está dizendo: quando vocês orarem, orem assim. Então é um ensinamento, tá bom? E é isso que a gente vai, com esse pensamento que a gente vai seguir aí. Então, como eu falei, a gente já fez até o verso 11, e agora a gente vai prosseguir a partir do 12, quando fala sobre o perdão das nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Na verdade, logo depois daqui da oração do Pai Nosso, assim que acaba, assim que tem o amém no versículo 13, os versículos 14 e 15 dizem o seguinte: Pois se perdoamos as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, aqui tem algo muito sério, um ensinamento muito sério pra gente, né? Algo que a gente precisa
ser destacado aqui, que é essa questão do perdão, que é muito importante. Mas vamos por partes. Perdoa as nossas dívidas. Existem alguns termos para pecado na Bíblia, né? Algumas palavrinhas, 5 para ser mais exato, 5 palavrinhas que podem ser traduzidas por pecado. Entre elas, a primeira e a mais comum, hamartia, que significa errar o alvo. Então, isso é pergunta de profissão de fé, né? Falando de classe de doutrina. Muitas vezes a gente pergunta o que significa pecado. Significa errar o alvo. Por quê? Porque a palavra mais comum para pecado na Bíblia, que mais aparece aqui, é hamartia, que significa errar o alvo, né? Por quê? Qual a ideia? Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com o intuito de que nós fôssemos esses cuidadores da sua criação, fôssemos essas pessoas, né, a sua imagem e semelhança, portadores do seu espírito. Ele nos planejou para uma vida em santidade, na sua presença, mas esse alvo que foi estabelecido para nós, nós não correspondemos a esse alvo. O pecado entra no mundo, nos tira dessa rota ali e nós erramos o alvo. Então, quando nós não estamos quando nós pecamos, nós não estamos cumprindo aquilo para o qual nós somos criados, a glória de Deus, enfim, viver de acordo com a sua vontade soberana. Nós estamos cometendo hamartia, uma das formas de pecado, né? É a mais comum. Uma outra palavrinha é parabases, que significa cruzar a linha, que vai além da hamartia. Hamartia é quando eu não sou aquilo que Deus me criou para ser. Parabases é quando eu sou coisas que Deus não me criou para ser, quando eu vou além, né? Então, por exemplo, quando eu escolho algumas palavras para machucar alguém, isso é totalmente contra aquilo que Deus me chamou para ser, né? Eu tô cruzando uma linha moral ali, eu tô indo além, eu tô me tornando uma coisa pior. Não é só que eu não estou fazendo o que eu deveria. O parabás, isso é hamartia. Parabases é quando eu faço algo que eu não deveria, né? Então, ir além disso. Então, é a segunda palavra para pecado. A terceira é paraptoma, que significa queda. A queda, por exemplo, de quando você escorrega no chão. É o tipo de queda involuntária. É aquela coisa que você não planejou, que você não queria, mas que por um descuido, por falta de vigilância, aconteceu. Seria, por exemplo, a forma de pecar de Pedro. Quando Pedro, ali que havia prometido que iria com o Senhor até o fim, mas no momento de descuido, de medo, onde ele baixa a guarda, ele o nega, ele peca, ele cai, ele comete paráptoma. Então, mas isso quer dizer que é um tipo de pecado mais leve? Não, porque Lucas 6,45, o Senhor vai nos dizer que a boca fala o que está cheio o coração, que as nossas ações, as descuidadas, principalmente, elas vêm daquilo que há no nosso interior. Então, quando a pessoa baixa a guarda e peca por causa disso, na verdade ela só está revelando o que está no seu interior, o que flui naturalmente dela, né? E ainda assim, o próprio baixar a guarda já é um pecado, né? Nós não podemos baixar a guarda jamais, nós temos que ser vigilantes contra a nossa velha natureza que está aí. Uma quarta forma, né? Eu falei que são 5. A quarta palavrinha aqui é anomia, que significa atuar fora da lei. Prefixo para não, nomos, lei. Então, anomia é não lei, é transgredir a lei. Esse é o sentido. Aqui é o pecado deliberado. É aquele pecado em que você sabe que você não deve fazer e você o faz. Por exemplo, um ato de adultério, que não é um acidente de percurso, geralmente é algo planejado, é algo que foi cedido à tentação. E mais do que isso, um abismo chama outro abismo, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Então, depois do adultério, vem a mentira, que também é deliberada, que também foi feita de caso pensado, sabendo que é errado. Então, anomia é todo tipo de pecado em que você comete sabendo que você está errado e ainda assim você escolhe fazer. Mas não é nenhuma dessas 4 a palavrinha que Jesus cita aqui, né? Jesus vai citar a quinta e a última, e talvez a forma menos usada na Bíblia para falar do pecado, que é ofeleima, que é dívida. Então,
o escrito de dívida, assim como Paulo vai usar também lá em Colossenses para falar sobre o pecado, né? Jesus vai falar então aqui de dívida, né? Perdoa as nossas dívidas, em outras traduções já traduziram como pecado, perdoa os nossos pecados, ou as nossas ofensas, né? Nesse sentido. E essa palavrinha dívida é uma palavra que bate muito fundo no coração do cristão, porque nós sabemos, eu falei na última quarta-feira, né? Você deve se lembrar aí, sobre a ira de Deus, que todos nós éramos merecedores dessa ira, esse cálice que enche, aquele do qual Jesus precisa beber na cruz, esse cálice da ira de Deus, é porque eu sou um pecador. A palavra do Senhor vai dizer que todos nós somos pecadores e por isso nós temos uma dívida enorme com Deus, uma dívida que nós não conseguimos pagar. E é essa a palavra que Jesus usa aqui, né? Ele está nos lembrando, vocês vocês também são devedores a Deus. Por isso, quando vocês orarem, lembrem-se disso. Peçam perdão a Deus dessa dívida, mas se lembrem também de perdoar a quem te deve, né? Então, alguns passos para se obter o perdão dos pecados. Primeiro, arrependimento. É preciso haver arrependimento para haver o perdão da dívida. Lucas 15, versículo 7, vai dizer: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus está dizendo, é preciso haver arrependimento. Quando fala que os 99 justos, é quase uma ironia, porque não existe ninguém que não precisa se arrepender, mas só há festa no céu quando alguém de fato se arrepende, nem que seja um. Mas quando há um arrependimento, quando há esse nascer de novo, a alegria é enorme no céu, naquele lugar onde a vontade de Deus é feita e é vivida de forma plena, a alegria, porque há salvação nessa vida a partir do arrependimento. Então primeiro, para ver o perdão da dívida, do pecado, arrependimento. Depois do arrependimento, confissão. 1 João 1, 9 e 10. Se confessarmos nossos pecados, e perceba aí a condição do se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o perdão está disponível, mas ele só vai vir primeiro com arrependimento e depois com confissão. Se confessarmos os pecados, ele vai nos purificar. É como se a palavra do Senhor estivesse dizendo, olha, o remédio foi provido, a cura foi encontrada, diferente aí do Covid, para esse pecado a cura já foi encontrada, para essa doença. Mas se não tomar o remédio, você não vai viver, você vai morrer com essa doença. É a mesma coisa com o perdão de Deus. Ele está disponível, mas você precisa se arrepender e confessar. E perdoar, como a gente leu já lá, Mateus 6, 14 e 15 de novo, que diz, pois se, olha a condição aí de novo, né? Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Então, eu falei tudo isso para você ver o quanto perdoar os outros é importante, o quanto é fundamental. A Bíblia está dizendo, sem perdoar os outros, você também não vai conseguir o perdão de Deus. Os 3 passos para o perdão ser alcançado, para eu ser alcançado pelo perdão de Deus, é arrependimento, confissão e eu perdoar o pecado do outro. É inadmissível que eu não perdoe alguém se eu quero ser perdoado. Afinal de contas, a oração que Jesus nos ensina a fazer é comprometedora demais. Perdoa as nossas dívidas assim como, ou seja, em grau de comparação, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido, aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Senhor, só me perdoa na mesma proporção em que eu sou capaz de perdoar o meu próximo. Olha a seriedade disso, olha a profundidade disso, olha o quanto é grave não perdoar alguém. Você está dizendo, Senhor, eu não preciso do seu perdão. Eu não estou disposto a perdoar o erro do meu próximo contra mim. E com isso eu estou dizendo, eu não preciso do perdão do Senhor também. Olha a profundidade, né? Então, para ilustrar isso, Jesus conta também, né? A gente não vai ler, a parábola é grande, mas em Mateus 18 nós temos uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Como assim que ficou conhecida essa parábola, embora ela não tenha um nome
propriamente. Convido a ler depois Mateus 18. Mas a parábola conta de um homem, na verdade de um reino, onde certo rei resolve colocar em dia todas as dívidas dos seus súditos com ele. E tem um homem lá, dos homens que moram nesse reino, que ele deve uma quantia absurda para o rei. Ele deve 10.000 talentos de prata para o rei. Então, para você colocar em perspectiva aí, um talento não é uma unidade monetária, é uma unidade de peso. Um talento equivale a 35 quilos, tá bom? Então, um talento igual a 35 quilos. Ele deve 10.000 talentos de prata, ou seja, 10.000 vezes 35 quilos, ou seja, 350 mil toneladas, 350 mil quilos, ou seja, 350 toneladas, ok? Essa é a dívida dele, 350 toneladas de prata. Eu fui fazer o câmbio hoje, no dia da gravação aqui do vídeo, e o grama da prata, né? 1 grama de prata vale R$3,05. R$3,02. Ou seja, 1 quilo de prata hoje no Brasil sai a R$3.000,20. Logo, para o câmbio atual, 350 toneladas de prata equivaleria hoje a 1.063 bilhões de reais. Essa é a dívida daquele moço com o rei em valores de reais hoje, tá bom? Só para vocês terem uma perspectiva. 1 bilhão, para te arredondar. Vamos esquecer 63 milhões de reais. 1 bilhão é a dívida dele com o rei. Muito bem. Esse homem é levado à presença do rei e o rei fala para ele: olha, você me deve 1 bilhão de reais, você me deve 10.000 talentos de prata. E eu exijo que você me pague. E esse homem chora e ele esperneia, ele pede perdão ao rei. Ele não tem como pagar essa dívida, é uma dívida absurda. E o rei bondosamente diz: quer saber? Esquece, deixa pra lá essa quantia. Não precisa me pagar não, fica em paz, vai em paz, tá perdoado, tá zerado. Acabou, esqueceu. Ótimo, beleza, emoção, feliz da vida, esse homem sai pela rua, mas de repente quando ele tá indo pra casa, ele vê um homem que está passando que lhe deve dinheiro. Alguém que deve pra ele, pra esse que foi perdoado. E ele vai e agarra o homem pelo colarinho, e esse homem tá devendo pra ele 100 denários. Um denário é uma medida que não tem um valor exato final. Um denário valia, na época, um dia de trabalho de um trabalhador braçal, né? Então a gente não tem um valor exato. Mas se a gente fosse dizer que um trabalhador braçal recebe um salário mínimo hoje do Brasil, e uma diária de trabalho está valendo aí em torno de R$39, se a gente for fazer as contas, 100 denários é R$3.900, né? Então essa é a dívida para valores correntes no Brasil hoje, se estivéssemos falando de reais. Então, esse homem está chacoalhando pelo colarinho, está dizendo: me paga os R$3.900, os 100 denários que você me deve. E esse homem que está ali chora, implora, esperneia, fala: mas eu não tenho como te pagar, eu não tenho como fazer isso. E ele ali não quer saber. Ele fala: não quero saber, não é problema meu. Eu quero que você vá pra cadeia e sua família, todo mundo, sei lá o que vocês vão fazer, me pague esse dinheiro, não vou ter misericórdia, né? E as pessoas que estão passando pela rua sabem que esse homem ali foi perdoado um pouco pro rei, eles vão e contam pro rei, falam: rei, aquele homem que você acabou de perdoar ali R$1 bilhão, ele tá lá segurando um outro homem pela rua por uma dívida de menos de 4 mil. Olha que absurdo, e o rei fica revoltado com isso, manda chamá-lo e fala: é verdade isso? Quer dizer, eu te perdoo uma dívida absurda e você não consegue perdoar isso do seu próximo? Você não aprendeu nada com o meu perdão? Quer saber? Esquece aquele perdão. Eu quero agora os 1.063 bilhões. Eu quero. E vai todo mundo pra cadeia, vai sua família, vai seus filhos, vai todo mundo. Ninguém sai de lá até eu ter todo esse dinheiro. Então, o perdão foi revogado. Aqui é uma parábola, né? Que Jesus está contando. E a parábola termina lá a partir do verso 32, dizendo assim: então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Algumas parábolas Jesus não dá uma aplicação. Nessa aqui, ele deu. Ele está dizendo: então, sabe o que quer dizer isso aqui? O rei é Deus, Deus Pai. Você é o credor inicial. Você é alguém que tinha uma dívida enorme
com Deus. Toda a sua vida de pecado ela foi computada. E essa dívida era absurda, muito mais do que 1 bilhão. Era impagável, você não tinha condição de pagar essa dívida. O rei te perdoou. E agora, quando alguém te maltrata, agora quando alguém erra com você, e aqui a questão não é que a dívida era muito pequena, não é isso. R$ 3.900 é um valor que faz falta pra mim, claro que faz pra você também, imagino. R$ 4.000 assim de dívida, mas se comparado ao que eu devia, é irrisório. Assim também, algumas vezes, algumas pessoas nos machucam e nos machucam seriamente. Isso não é simplesmente escondido, dito que não é nada. Sim, algumas vezes é algo que nos fere, é algo que nos machuca mesmo. Mas quando comparado, quando colocado em proporção com aquilo que eu fiz para com Deus, é nada. É nada. Então, se Deus me perdoou todos os meus pecados, como é que eu não vou perdoar alguém que me fez mal, ainda que seja algo sério, ainda que tenha me doído de fato? Quando comparado com quem eu sou, com o que eu fiz, não é nada. Não existe comparação. Então, você quer o perdão de Deus? Perdoe. Ou então, tudo aquilo que Deus já perdoou de você vai ser esquecido. É algo muito sério. Romanos 12, 19 ao 21 vai dizer: Amados, não procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, Deus está dizendo: esquece qualquer tentativa de vingança. A parábola aqui, ela termina lá dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Não é que você simplesmente vai dizer que perdoou. Tem que ser de coração. Não é dizer que perdoou para no ano seguinte jogar na cara. Não é dizer que você perdoou para ficar remoendo isso. Não. Perdoar é esquecer. É deixar isso totalmente enterrado e não mais tocar no assunto. Não mais querer vingança. Não querer que o outro sofra. Porque não cabe a mim. Não sou eu que vou fazer isso. Toda vingança e toda retribuição pertence ao Senhor, não é a mim. Perdão não é condicional. O perdão que eu dou pra você e que você dá pra mim não pode ser condicional. Não tem a ver com que... O meu perdão pra você não tem a ver com o que você faz. Eu te perdoo independente se você me pediu perdão ou não. Eu te perdoo independente de você merecer ou não. Independente de qualquer coisa. Eu te perdoo porque antes de mais nada Deus me perdoou. Eu sei o quão pecador eu sou. Eu sei o quão falho eu sou. Por isso eu te perdoo. O perdão que eu ofereço não tem a ver com o meu ofensor. Tem a ver com o fato de que eu sou um pecador que também precisa de perdão. Então, lembra disso, tá bom? Muito bem. Prosseguindo aqui, versículo 13, versículo final dessa oração. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o trecho final aqui dessa oração, né? Jesus já falou bastante coisa. Falou sobre adoração no começo, né? Santificado seja o teu nome. Submissão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sobre a provisão de Deus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Sobre cooperação, né? Lembra? O pão é nosso. Sobre restauração. Restauração de pecados, de relacionamentos quebrados. E agora ele vai entrar num assunto muito importante, como todos os outros que foram, né? Mas que é sobre batalha espiritual, sobre santidade. E aqui, esse versículo pode ser dividido em duas partes, né? 2 livramentos são pedidos. Primeiro, não nos deixes cair em tentação. E o segundo, livramento do mal. Então, primeiro, livramento da tentação, aliás, não da tentação, mas da queda, né? Não nos deixes cair na tentação. E depois, do mal em si. A primeira parte, a tentação, seria o pecado que habita em mim.
A palavra do Senhor nos diz que nós somos tentados segundo a concupiscência da nossa carne. O pecado já está em mim. O pecado não é apenas algo exterior que vem contra alguém totalmente puro, né? Não, o pecado desde o Éden é algo que já habita em mim e eu tenho as minhas próprias tentações que por vezes são diferentes da sua. E por isso, por vezes, nós pecamos de forma diferente. Coisas com as quais eu ainda me debato, você já venceu há muito tempo. E vice-versa. Coisas que eu olho pra você e falo, nossa, mas como que o fulano pecou num pecado desse? Olha como ele é pecador e tal. Mas não, é que você peca em coisas que pra mim eu já venci. Mas ainda assim nós somos pecadores, independente de que nós pequemos de forma diferente. Então, a tentação fala do pecado que já está em mim, mas que eu, como um cristão, alguém que nasceu de novo, está batalhando todos os dias para fazer com que isso permaneça enterrado, o velho homem não volte a aparecer, para que eu não escorregue de novo, né? E este mundo, aí sim, o exterior, ele está cooperando todos os dias para me fazer cair. Efésios 2, versículo 1 e 3, diz o seguinte: ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora, antigamente, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando o texto fala aqui sobre o curso deste mundo, mundo aqui não é planeta, mundo aqui é sistema. Esse sistema de coisas mundanas. Isso aqui pertence ao maligno, ao príncipe das potestades do ar. Então, esse sistema todo é decaído. Esse sistema todo já está morto no maligno, está totalmente mergulhado nele, né? Pertence a ele. E isso tudo está tentando nos tirar da rota. Já tentou dirigir um carro que está com um alinhamento ali prejudicado? Se você solta o volante, ele não vai reto, ele começa a ir meio para o lado. Isso é perigosíssimo, né? Ele pode te jogar ali de frente com um outro carro. Então, o problema de alinhamento é terrível. Esse mundo é tão mal que ele quer prejudicar o alinhamento das nossas vidas. E por vezes, quando nós soltamos o volante, se nós não seguramos firme ali com a atuação do Espírito Santo, nós tendemos a ir nos desviando. Irmão, não deixa isso. Quando Jesus está dizendo isso, né, nos ensinando a orar, Pai, não nos deixes cair em tentação, ele está dizendo, segura esse volante comigo, né? Me faz andar reto aqui, para que eu não caia, para que eu não caia num precipício, para que eu não morra por causa desse pecado, porque o pecado já está em mim. O alinhamento já está bagunçado aqui, né? Eu preciso do Senhor de novo me realinhando, me colocando de novo nos trilhos, né? É um pedido por discernimento. Pai, me dá discernimento. Abre os meus olhos espirituais para eu saber onde eu estou andando, para saber onde eu estou pisando, para que esse pecado, para que eu veja o quão terrível ele é, né? Então, a primeira coisa é o pecado que habita em mim. Não me deixe cair em tentação. A tentação já está em mim e vai me seguir todos os dias, né? Enquanto eu estiver nesse corpo aqui de carne fraco. E a segunda coisa, livra-nos do mal. Efésios 6,12 vai dizer: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A própria palavra do Senhor em Efésios vai nos ensinar que a nossa luta, aquilo que por vezes nos faz ficar furiosos, não é contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo, é contra o inimigo de nossas almas, contra poderes e autoridades. Esse mundo espiritual, ele existe. Ele não é visível para nós, mas ele existe, está aqui, né? Então nós precisamos saber disso e saber quem são os nossos inimigos é fundamental para vencermos a batalha. Ele recebe alguns nomes, né, como Satanás, que significa adversário, ou diabo, o caluniador, o mentiroso, aquele que
que arma, né, com mentiras, aquilo que é totalmente mal. Então, quando o Senhor fala isso, né, mas livra-nos do mal, é também contra a personificação desse mal, a própria pessoa do diabo, do Satanás, né? Algumas pessoas têm medo de dizer esses nomes, mas nós não precisamos temer isso, né? Por quê? Porque o Senhor já venceu por nós. 1 João 4,4 vai dizer: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Filhos, fiquem tranquilos. Ele é mentiroso, ele é acusador, ele é, mas fica tranquilo. Quando comparado a vocês, ele como alguém que um dia foi um anjo, comparado a nós seres humanos, de fato ele é poderoso. Mas quando comparado ao grande Deus triuno, quando comparado àquele que venceu na cruz, o leão da tribo de Judá, que esmagou a cabeça da serpente, ele já é um derrotado. E eu vou em nome dele, em nome do Senhor. Eu vou até ele, até o diabo, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é com as minhas forças, é com o nome do Senhor. Então, por isso fique tranquilo, você não precisa ter medo dele, mas você precisa conhecer o seu inimigo, saber que ainda que ele já esteja derrotado, ele continua perigoso, ele continua astuto e ele que vai ser entregue ao inferno, ele que vai arder no inferno, ele quer te levar para lá também. Então não baixe a guarda. Lembra que eu falei sobre baixar a guarda e acabar caindo por causa disso, porque não estava vigilante? Não baixe a guarda. Ele é astuto, ele é esperto, ele está aqui nesse mundo há mais tempo do que eu e você. E ele sabe como enganar, ele sabe como mentir. As armas dele, por vezes, são conhecidas, né? Ele é sutil. Por exemplo, lá no Éden, quando ele tenta Eva, ele o faz através de um animal que, a princípio, nos parece que era inofensivo. O ser humano, o homem e a mulher, foram criados para reinar sobre a criação, para ser aqueles que administrariam a criação. E quando o diabo os tenta, ele o faz na figura de um desses animais, de alguém que estava sob a supervisão, alguém que era inofensivo, alguém que a princípio não iria fazer mal nenhum, que estava debaixo da autoridade de Eva, mas ele usa isso. Lá, depois, quando Jesus vai ser tentado, ele usa Pedro. Em Mateus 16 nós temos um confronto ali, quando Pedro tenta fazer com que Jesus não vá para a cruz. Ele fala: não, mestre, Jesus está falando que vai morrer na cruz. Pedro fala: não, imagina, de forma nenhuma. Jesus fala: para trás, Satanás. Eu conheço as suas armas. Eu sei, você tenta usar pessoas que nos parecem ofensivas, por vezes pessoas próximas a nós, mas eu sei quem é você. Você não vai me pegar. Eu sei que é assim. Então, olha de novo a tentativa de pegar de guarda abaixada, de tentar pegar chegando através de algo que parece inofensivo, de um animalzinho, de um amigo. Por vezes a tentação vem de lugares que você não imagina, meu irmão. Então, de novo, o que Jesus está nos ensinando é: peçam discernimento de Deus para vencer a tentação que existe em vocês e para vencer o mal, para vencer o diabo e as suas hostes. Vocês estão debaixo do sangue de Cristo? Sim, nós estamos, mas nós precisamos continuar, nós precisamos vencer essa batalha, nós precisamos permanecer com o Senhor. Então não baixe a guarda, meu irmão, não faça isso, né? Saiba quem é o seu inimigo, saiba, o meu inimigo não são pessoas, a minha luta não é contra carne e sangue. Eu sei contra o que eu estou batalhando, mas eu sei também o Deus que está ao meu lado. E como termina aqui a oração do Pai Nosso, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O diabo ele tenta, o diabo ele é astuto, mas o poder, a honra e a glória pertencem ao Senhor. E é com ele que eu tô, é com o Senhor que eu tô. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Por isso eu não temo. Eu sou alerta, eu sou vigilante, mas eu não tenho medo. Eu ando de cabeça erguida, porque eu sei quem é o meu Pai, aquele que eu chamo de Pai. Eu sei disso e isso me faz ser confiante no Senhor também. E pode fazer a você também. Que o Senhor abençoe a palavra dele no seu coração, te dê confiança e firmeza em oração também, irmão. Orar é falar com o Senhor. E agora aqui você tem uma receita, uma pequena receita de como é uma oração. Mas sobretudo, e como resumiria isso, é conversar com o seu pai. É bater um papo
com Ele. Então faça isso. Quem sabe você não tem feito isso já há tanto tempo, dias, semanas, meses. Talvez há tanto tempo você não tenha falado com seu pai. Fale com Ele. Relembre como é bom estar na presença do Pai. Nós vamos fazer isso juntos também. Eu te convido a orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença mais uma vez e eu quero te agradecer, Senhor Deus. Muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Ela é rica, ela é poderosa, Senhor Deus. Ela nos ensina tanto. Ela nos ensina, Senhor Deus, o tamanho do poder do Senhor, esse poder que venceu o diabo e os seus asséculos, que venceu a própria morte, Senhor Deus, por amor a mim. Ó Deus, eu glorifico o nome do Senhor, Pai. E por esse amor que ouve, esse amor que atende, eu te peço, Senhor Deus, o perdão dos meus pecados. Senhor Deus, me perdoa. Me dá forças também para perdoar os meus ofensores, perdoar aqueles que um dia pecaram contra mim. Me mostra, Senhor Deus, que eu também preciso do Teu perdão e por isso eu preciso perdoar também, Deus. Eu sou imperfeito, mas me faz, Senhor Deus, poder demonstrar da graça que o Senhor derramou na minha vida, derramando graça sobre a vida do outro, Senhor Deus, perdoando, conseguindo relevar, Senhor Deus. Por vezes isso é tão doloroso, mas não permita que raiz de amargura fique em nosso coração, Pai, consumindo, nos matando, Senhor Deus, nos ajuda. Se alguém ouvindo, assistindo isso, Senhor Deus, que tem dificuldade para perdoar, em nome de Jesus, eu peço forças do Senhor, Pai, para liberar perdão sobre vidas. Dá também, Senhor Deus, discernimento para cada um de nós, ó Pai. Discernimento, ó Pai, para sabermos quais são, ó Deus, as áreas da nossa vida que nós precisamos conseguir vencer o pecado, vencer a tentação, a concupiscência dos olhos, do coração, da carne, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a ficarmos firmes, ó Pai, para vencer as ciladas do inimigo de nossas almas, ó Pai. Nós queremos perseverar, nós queremos honrar o Teu nome, Senhor Deus. Nos ajuda em nome de Jesus. Se alguém, ó Pai, que talvez tenha falhado nisso, ó Pai, eu peço forças, reveste, ó Pai, este Teu filho de autoridade, Senhor Deus. Se alguém que talvez tenha medo, Senhor Deus, eu te peço, reveste de coragem, sabendo que do Senhor é a terra, Pai. Teu é o poder, a glória e o domínio para sempre, pelos séculos dos séculos, ó Pai. Que saber disso e que Tu és o nosso Pai, encha, Senhor Deus, de coragem e um coração temeroso, para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Que esse filho se levante, ó Pai, da oração, renovado, transformado, ó Pai, uma nova criatura de novo e quantas vezes for necessário, Pai, até que nós fiquemos parecidos contigo, Pai. É a minha oração, é o que eu clamo a Ti, eu faço em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém.